Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Aline, eu tenho 24 anos e eu estou no 6º período da faculdade de enfermagem. E, enfim, começaram alguns estágios pra gente poder estar colocando tudo que a gente aprendeu em prática. São estágios dentro das matérias que eu estou fazendo, já tem vídeo das matérias que eu estou fazendo no 6º semestre, mas é a matéria de princípios do cuidado de enfermagem 2. Então, tudo que a gente aprendeu no princípios de enfermagem 1 e princípios 2, a gente está juntando e fazendo nos estágios. Basicamente, por conta de vários acontecimentos que tiveram na nossa região, na região onde eu moro, vários acontecimentos diminuíram a quantidade de dias de estágio que a gente teve. Mas, basicamente, a gente foi 6 dias, se eu não me engano, para campos de estágio, onde foram vários. No caso, eram para ter sido 4, porém, os grupos em si foram organizados para serem divididos cada grupo num campo de estágio. Mas dentro do grupo teve uma subdivisão, porque, por exemplo, o meu grupo tinha 8 estagiários e é um número muito grande de pessoas que tal lugar não comporta esse número de estagiários, teria que ser menor. Então teve uma subdivisão dentro do grupo e alguns ficaram no laboratório da faculdade e alguns foram para campus em UPA, hospital, outra UPA em Itajaí, UPA em Balneário Camboriú, que são 2 cidades vizinhas da minha, onde eu moro, e teve essas subdivisões. Eu basicamente fiquei 3 dias em laboratório na faculdade e 2 dias na UPA Nações em Balneário Camboriú. Quem é da região me conhece sabe que é um lugar bem organizado, né? A gente foi muito bem acolhido pelos profissionais de lá, conseguimos trabalhar bastante com os pacientes, mas eu vou falar certinho de cada dia que eu tive estágio em cada vídeo diferente, tá? Esse vídeo é para abrir falando sobre os estágios, como que foi, e falar do dia 1, do estágio 1, do primeiro dia dentro do laboratório da faculdade mesmo. Vou contar tudo para vocês como que foi, como que funciona, como que é a dinâmica lá, e no próximo vídeo vocês já vão entender, eu só vou tacar direto o estudo de caso para vocês acompanharem comigo e já adentrarem também na prática de enfermagem. Então vamos lá para o primeiro dia de estágio, dentro do laboratório mesmo da faculdade, laboratório de habilidades. Então, basicamente, foi trabalhar com os bonecos, né, onde a gente já trabalha nas aulas práticas, mas a diferença de aulas práticas, aprendendo os procedimentos e no estágio, é que a gente coloca tudo em prática, tudo de uma vez só. Por exemplo, a diferença de eu aprender a passar uma sonda vesical de demora, eu vou ter um dia só para isso, eu vou ter teoria, eu vou ter a prática, eu vou ter o treinamento, né, para aprender a passar. A diferença para o estágio é que você vai juntar todos os procedimentos. Eu já aprendi a fazer coleta de sangue para exame de gasometria arterial, passagem de sonda de vesical de demora, vários procedimentos, e eu vou estar efetuando num paciente tudo de uma vez só. Então, essa é a diferença para o estágio do que para as aulas práticas. Então, é realmente como se a gente estivesse atendendo um paciente, a gente tem estudo de caso, tem uma prescrição médica, a gente vai estar aprazando os horários que a gente tem que fazer tais procedimentos que eu vou estar passando para vocês, quais são os prioritários, quais que a gente tem que fazer primeiro, os procedimentos quais a gente pode estar fazendo depois ou no decorrer do nosso plantão, os diagnósticos, os principais diagnósticos de enfermagem e as intervenções para esses diagnósticos, basicamente 3 intervenções no máximo para cada diagnóstico, e para a gente estar adentrando realmente no estudo de caso, entrar no caso do paciente, entender a história dele, ver o histórico, né, se tem comorbidades, enfim, e tratar ele ou na clínica ou na UTI, onde que ele estiver. Eu vou estar lendo aqui, eu vou colocar a fotinha na tela para vocês também, mas basicamente o nosso estudo de caso, com essa foto que eu tô colocando para vocês, são os aprazamentos que a gente vai ter que fazer depois. Aqui já tá de lápis o que a gente fez, mas basicamente tem a prescrição médica do que a gente deve fazer e a gente deve aprazar em qual horário fazer, qual é prioritário, qual fazer primeiro e sobre todos eles, fazer todos eles no nosso plantão. E no final, eu esqueci de falar também, a gente tem que fazer a evolução de enfermagem, porque aqui são as anotações de enfermagem, o que a gente fez, qual horário, enfim, e no final a gente tem que fazer a evolução de enfermagem, contendo todos os procedimentos que a gente realizou, se teve alguma intercorrência, enfim, e depois elencar os principais diagnósticos com as principais intervenções. Então, primeiramente, é um paciente masculino, 41 anos, ele tá na UTI e ele sofreu um politrauma devido a um acidente de trânsito há 10 dias. Então, ou seja, ele está na UTI há 10 dias. Ele teve trauma de tórax e TCE e uma lesão axial difusa.
Então, basicamente, a gente tem os dados do paciente, né? Peguei o plantão agora, sei que esse paciente já está 10 dias na UTI, então são basicamente várias coisas que eu tenho que pensar. Como que esse paciente está, se ele tem lesão por pressão, como que eu vou estar seguindo o procedimento daqui para frente, né? Como que eu vou estar comandando a minha equipe, como que eu vou estar trabalhando junto para cuidar desse paciente que já está há 10 dias na UTI. Então, basicamente, o médico quer que a gente faça uma AVP, né, um acesso venoso periférico, para poder estar administrando um soro glicosado de 5%, 460 ml, cloreto de sódio, cloreto de potássio, 20 ml também de cada um, e 2 fases de 24 horas. Né? Ele quer que a gente corra esse soro glicosado com o sódio e o potássio junto em 12 horas. Então, basicamente, primeiro de tudo, a gente vai fazer o acesso, a gente vai preparar a medicação, né? São 460 ml. Então, a gente pega um soro glicosado de 5%, que tem 500 ml, retira, né, 40 ml, deixa 460 ml desse soro glicosado, coloca 20 ml de cloreto de sódio, 20 ml de cloreto de potássio, da porcentagem que tá pedindo ali certinho, e a gente vai ter preparado a nossa medicação para o paciente, né, o nosso soro. E ele quer que corra de 12 em 12 horas. Então, basicamente, a gente vai fazer o cálculo de gotejamento para ver em quanto tempo que esse paciente... quanto as gotas, né, por minuto que a gente vai ter que correr o soro desse paciente para que corra em 12 horas. Mas, basicamente, é de uma forma bem lenta, né? Então, a gente preparou, fez o acesso venoso periférico, funcionamos a veia do paciente, administramos a medicação ali, o soro, fizemos o cálculo para gotejar de 12 em 12 horas, basicamente nosso plantão é de 12 horas, né, vamos dizer que a gente está no plantão, e no próximo plantão, o próximo plantão tem que estar trocando esse soro, conferindo o acesso, né, do paciente, se está tudo certo, né, os sinais flogísticos, se há presença de sinais flogísticos, a gente tem que deixar exposto também, de forma transparente, ele, né, não tampar com a identificação também, a parte do acesso venoso periférico, para poder analisar como que está essa punção. Lembrando que um cateter não agulhado, ele pode ficar mais ou menos 72 horas no paciente. A gente tem que identificar, né, o número do gelco, a data, a hora que foi puncionado e o nome do enfermeiro que foi puncionado, que puncionou. No nosso caso é AC, né, ENF, acadêmico de enfermagem, Aline, que funcionou para estar fazendo tudo certinho. O próximo procedimento, eu estou falando por ordem aqui, mas a gente aprazou certinho o horário de cada um e quais são os prioritários para fazer, tá? Para acelerar um pouco o vídeo, porque nesse primeiro vídeo aqui eu tive que explicar tudo, como funcionam os estágios. Os próximos vídeos, que serão uma sequência, vocês vão estar entendendo melhor, vai ser mais rápido. Então, a gente também deve passar uma sonda nasointeral nesse paciente para medicação e dieta. Então, a gente passou uma sonda nasointeral. Lembrando, então, como que é feita a medição para a sonda nasointeral, do lóbulo da orelha, né, a ponta do nariz, até a cicatriz umbilical. Primeiramente, ela vai estar adentrando, né, no nosso estômago, vai ficar ali na parte gástrica e a gente deve lateralizar o paciente, né, em decúbito lateral esquerdo, para poder ajudar a migrar para a primeira porção do intestino, para poder depois estar administrando medicação. Lembrando de fazer também os testes de ausculta, né, para ver se essa sonda ela está no local certo, e também o raio-x. Como é o paciente na UTI, a gente deve observar se a gente pode lateralizar ele, né, que não é obrigatório, mas é uma ajuda para o paciente, ele já é politraumatizado, então deve-se observar se pode ou não lateralizar o paciente. E também, como é UTI, geralmente o raio-x ele vem até o quarto, né, para estar fazendo o teste para ver se a sonda migrou após 4 horas. Troca de selo d'água de dreno de tórax. Então, o paciente tem um dreno de tórax e a gente deve fazer a troca do selo d'água, né? Ver quanto que drenou, anotar nas anotações para depois, na evolução de enfermagem, estar fazendo tudo certinho. E aí também o curativo do dreno de tórax. Então, a gente faz a troca do selo d'água e depois faz o curativo, né? No mesmo procedimento só. Curativo, lembrando, o curativo é feito de forma estéril, como qualquer outro curativo, limpando sempre da parte mais limpa para mais contaminada, para não ocorrer nenhuma infecção, nenhuma
contaminação ali para realmente estar sequinho, bonitinho, aquele curativo do paciente, aquela abertura onde está o dreno de tórax. Aspiração do tubo orotraqueal de 4 em 4 horas ou se houver necessidade. TOT, então, é tubo orotraqueal, o paciente está entubado e a gente deve fazer aspiração do tubo. Lembrando, então, que a gente deve estar sempre ambusando o paciente, né? Utilizando o ambu, ofertando oxigênio para o paciente. A aspiração ela deve ser feita no máximo em 15 segundos. Retira a sonda de aspiração, administra oxigênio no paciente, faz esse procedimento quantas vezes for necessário, ali até finalizar aquela aspiração naquele momento, e depois, se necessário, antes de 4 horas, pode aspirar de novo. Esse procedimento geralmente é feito sempre por 2 profissionais, um enfermeiro e um técnico, geralmente, né? No nosso caso aqui, como somos estudantes de enfermagem, tivemos que fazer, e deve-se sempre cuidar também com o volume ofertado pelo vacômetro, não pode ultrapassar o limite, do oxigênio também tem que ficar de olho na saturação do paciente, a gente tem que ficar de olho em todos esses critérios de avaliação. E a gente deve fazer também, finalizando a aspiração, a troca do cadarço, né, do tubo orotraqueal. Então tem o cadarço, que ele está passando atrás da nuca do paciente, a gente deve fazer essa troca para tirar a sujidade, enfim, né? Então essa troca tem que ser cuidada também, a parte onde fica aqui na nuca, para não ocorrer lesão por pressão, né? Tem o risco de lesão por pressão, mas para não ocorrer mesmo, a gente deve cuidar, colocar algo macio em volta desse cadarço, ou mudar de localização, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, de acordo com o tempo que a gente está observando o paciente, né? Aferir os sinais vitais de 1 em 1 hora. Então, é um paciente grave, ele está politraumatizado, ele está na UTI há 10 dias, a gente deve aferir os sinais vitais dele de 1 em 1 hora. Então, com o nosso estágio, nós aferimos o do coleguinha. Então, eu aferi de uma amiga, ela aferiu os meus sinais vitais, pra gente ter sinais vitais reais, né? E colocamos no estudo de caso ali. Mas basicamente a temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, acho que estou esquecendo de alguma coisa, mas enfim. E a gente deve também observar o balanço hídrico do paciente, de 12 em 12 horas. Então, quando finalizar o nosso plantão ali, antes de finalizar, antes de a gente fazer a evolução certinho, a gente vai anotar o balanço hídrico. Nesse caso, ele estava de sonda, a professora falou pra fingir que ele estava com uma sonda vesical de demora, mas aqui no caso a gente não teve que passar, no caso ele já estava, né? Mas como no caso era só pra fingir, o boneco não estava, a gente não sabia o quanto que estava eliminando de urina. Então a única coisa aqui que a gente tem pra fazer o balanço hídrico seriam da parte positiva aqui do que entrou no paciente, que seriam as medicações, e da parte negativa, que seria as eliminações aqui da drenagem, né? Do quanto drenou do dreno de tórax. Então a gente faz essa anotação certinho e depois faz a evolução de enfermagem. Então, basicamente, desse paciente, eu acabei apagando aqui do meu celular, eu não tenho a evolução de enfermagem e a parte de diagnósticos e intervenções para passar para vocês. Mas aí vocês acompanhem no próximo vídeo, senão esse também acaba ficando muito comprido. Eu vou estar fazendo de uma forma bem mais rápida, só vou estar chegando, passando o estudo de caso e depois vou estar passando a evolução de como que funciona e os diagnósticos e as intervenções, os principais diagnósticos e as intervenções, tá? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho como que foram os nossos estágios. Realmente eu não posso bater foto lá dentro, eu não posso gravar, mas fica aqui pra vocês sentirem o sentimento que eu senti, a sensação de como que é realmente pegar um estudo de caso do início ao fim, apressar os horários e fazer tudo o que tem necessidade de fazer com o paciente de verdade, só que era em boneco, mas mesmo assim a gente teve a sensação ali de pegar um diagnóstico e pegar um plantão ali do início ao fim, sabe? Pra vocês entenderem. Então fique ligadinho aqui, já se inscreva no canal pra você saber quando que eu posto o vídeo, ativa o sininho também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e pra você que vai começar o curso de enfermagem ou já está fazendo, já está nos estágios ou vai começar, vai com calma, prepare o material de bolso que vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!